gente! Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Verifique se você realmente é inscrita no canal. Se não for e não sabe como se inscrever, peça um parente, um vizinho, um amigo para fazer isso, que essa é a forma de pagamento pelas aulas que eu dou aqui gratuitamente, tá? Então é assim, meninas. Não esqueçam de curtir o vídeo, gente. É muito importante que vocês curtam o vídeo, tá? Porque assim, essa é uma forma de ajudar no crescimento do canal, tá? É assim, eu venho com uma sequência de aulas, como esse é um canal para iniciante, eu venho procurando trazer aulas de peças fáceis de fazer, que gastam pouco material e por isso é legal de vender, tá? Nós estamos passando por um momento muito difícil, então, financeiramente, de saúde, no plano social. Então, o ideal é você fazer coisinhas que gastam pouco, aproveitando os retalhos que de repente vocês têm em casa por causa de sobra de máscara, e fazer panos de prato, porque panos de prato vende o ano todo e não tem uma dona de casa, independente da sua idade, que não gosta de receber um paninho de prato. É claro que o pano de prato não é, que presente, não é. Pano de prato é uma lembrancinha. É uma coisa legal de você ter em casa, chega uma visita na sua casa, quando a visita for embora, se despedir, dá aquela lembrancinha para ela, um paninho de prato, num saquinho bonitinho, para você dar para uma sogra, quando você vai jantar ou almoçar na casa de um parente, de um amigo, levar um paninho de prato bem embrulhadinho, é um carinho, tá? Então, eu venho aqui completar a aula passada. Nós vamos fazer esse barradinho aqui, ó. Que delicadeza, muito bonitinho, tá? A aula passada nós aprendemos a fazer o caseado de bainha e o barrado secundário. E na aula de hoje nós vamos fazer o barrado principal, tá? E a grande dica desse barrado principal é aproveitar os tecidos que vocês têm com desenho e fazer pet aplique, tá? E nesse vídeo eu também mostro na máquina a melhor forma para casear, tá? Na máquina com o zigue-zague. Então, assim, a aula está bem gostosa, o passo a passo está bem detalhado. Eu espero que vocês gostem, aproveitem, façam para vocês, façam para dar de presente, façam para vender, tá? Um grande beijo no coração de todas e vamos trabalhar. Então, meus amores, na aula anterior, nós fizemos, que foi a aula de ontem, né? Nós fizemos o caseado de bainha. Eu ensinei vocês a fazerem, ó como é que fica bonitinho. De um lado e de outro, fica bem acabadinho. E fizemos o nosso barradinho secundário, que é um barrado mais estreito, com um elozinho, tá? De tecido para dona de casa pendurar. Que são coisas que agregam valor ao pano de prato, se você vai comercializar. E mesmo se você não vai comercializar, gente, se vocês vão usar, se vocês vão dar de presente, a boa qualidade, vocês merecem o que é bom e as pessoas que vocês amam também merecem. Hoje nós vamos fazer o barrado principal deste paninho de prato. Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link dessa aulinha aqui, ó, tá? Que é a aula do caseado da bainha. E vai aparecer um izinho aqui em cima. Clica, vocês já vão direto para essa aula, assistam a aula
Isso aqui agrega muito valor à peça, tá? O barrado secundário também dá um diferencial ótimo. E vamos fazer o nosso barrado principal agora, tá? Então, é assim. Meu tecido de pano de prato, eu corto ele com 70 centímetros de comprimento e 50 de largura, porque eu compro ele a metro, tá? E quando eu faço a bainha lateral, ele fica com 47 centímetros, porque eu utilizo 1,5 centímetro de cada lado da bainha, tá? Então, todos os barrados que eu faço, eu corto tiras de 50 centímetros, porque é a largura do meu pano de prato, mais 3 centímetros, que é 1 centímetro de cada lado para fazer o acabamento. Nós vamos trabalhar com esse tecidinho aqui, ó, tá? Esse tecido, que é uma coisa muito legal de vocês verem, quando a gente vai comprar o tecido, a cabeça da artesã tem que ir além. Então, o potencial de cada tecido. Esse tecido aqui, ele tem um potencial de ser separado, tá vendo? Olha. Ele não é em tira, mas ele tem quadrados, né? E você pode transformar também em tiras, tá vendo aqui, ó? Ó. Isso aqui é uma tira. Pode ser utilizado como faixa, como está sendo no caso isso aqui, tá? Eu tirei uma faixa dele. E ele pode ser desmembrado em quadradinhos, como é esse caso aqui, que eu vou fazer uma aplicação, tá? Uma espécie de pet aplique com os quadradinhos, tá? E eu vou utilizar para compor essa faixa de tecido aqui, que é um rosa mais escuro do que tá aqui, tá? Mas também compõe com isso e tem os coraçõezinhos como tem aqui. Então, tudo que a gente faz, a gente meio que planeja. Vê o tipo de material que você tem e vai fazendo combinações, que pode ser combinação de complemento de cor, ou rosa claro com rosa escuro, ou complemento de texturas, por exemplo, combinar bolinhas grandes com bolinhas pequenas, poazinho, que são as bolinhas com chevron, tá? Você vai combinar de acordo com o seu gosto e aos poucos você vai vendo o que agrada mais a sua clientela, tá? Então é assim, primeira coisa, a medida, né? Ó, aqui eu tirei faixa de tecido, foi a faixa, mas deu essa faixinha aqui, ó, 8 centímetros, tá? Ó, 8 centímetros. É que eu tirei a faixa mesmo. E aqui, 5 centímetros, tá? Ó. Então, uma faixa de 8, uma faixa de 5. E o tamanho da largura é 50 centímetros. Porque eu quero que sobre 1,5 centímetro de cada lado para fazer o acabamento, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é unir essa faixa a essa aqui. Eu quero que, ó, esse meu tecido aqui, ele tem cupcakes de lado, picolé lateral, picolé central, mas você pode ver que os que estão de pé estão nessa direção. Então, essa parte aqui é a parte de baixo. Se essa é a parte de baixo, então eu vou juntar esse meu tecido na parte de cima, tá? Outra coisa, aqui o coraçãozinho tá para baixo e para cima, então não tem direção. Então, eu vou juntar aqui, ó,
tá? Alfinetar e passar aqui, ó, fazer aqui um pezinho de máquina com retrocesso no início e retrocesso no final. Se você não sabe o que é um pé de máquina, tem aqui no canal uma aula sobre pé de máquina. Nessa aula eu mostro os pés de máquina, né, os pés em calcador que eu mais utilizo, e mostro também como fazer um pé de máquina, meio pé de máquina, porque pé de máquina, gente, é uma unidade de margem de costura. E essa unidade de margem de costura, ela é muito utilizada pelas artesãs. Então, qualquer vídeo que você assistir, uma hora ou outra, a artesã vai falar assim, ó, faz um pé de máquina, faz meio pé de máquina. Então, conhecimento é o que eu sempre falo, conhecimento é poder, tá? Para você se sentir segura de fazer alguma coisa. Eu vou deixar o link dessa aula de pé de máquina aqui embaixo, na descrição do vídeo, e vai aparecer um izinho em algum lugar aqui em cima. Clica nesse izinho e já vai direto para a aula. Desse jeitinho aqui, ó, gente, tá? Ó, um pezinho de máquina. Aí agora o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir ele assim. Para ele ficar aberto direitinho, nós vamos passar essa costura aqui, ó, aberta, tá? E vai ficar assim, ó, costura aberta. Aí aqui, ó, nessa parte aqui de cima, nós vamos passar dobrando e vincando meio centímetro, tá? Só para o acabamento ficar bonitinho. Desse jeitinho aqui, ó, meio centímetro. Então, nós vamos ter isso aqui, tá? Você pode deixar assim ou pode vir com passa-fita. Eu vou colocar aqui, ó, no meio, um passa-fita, tá? Centraliza ele direitinho. Ó. E vamos vir com uma costura em cima de onde está a fita e embaixo de onde está a fita, tá? Retrocesso no início, retrocesso no final, tudo desse jeitinho aqui, ó, gente, tá? Eu não sei se dá para vocês verem a costura, tá? E o nosso barradinho tá pronto para ser colocado no tecido, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar aqui, ó. E aqui, na dobra do tecido, fazer um pique, tá? Porque assim a gente vai ver aonde é o meio do nosso tecido. A mesma coisa nós vamos fazer com o nosso barradinho. Nós vamos dobrar ele ao meio. E aqui, na dobra, também dá um piquezinho, tá? Ó. O tecido do pano de prato com o avesso virado para cima. O tecido do barrado também com o avesso virado para cima. Pique com pique aqui. E alfineta. Vamos alfinetar toda essa extensãozinha aqui, tá? Desse jeitinho aqui, ó, todo alfinetadinho, tá? Virando, vocês vão perceber, ó, que aqui sobrou 1,5 centímetros para fazer o acabamento. Esse acabamento é feito da seguinte forma. Eu vou dobrar aqui, ó. Dobrar na direção, ó, do tecido, tá? Do pano de prato. E a mesma coisa eu vou fazer com o outro lado. Feito isso, nós vamos fazer uma costura de um pezinho de máquina aqui, com retrocesso no início e retrocesso no final. Desse jeitinho aqui, gente, ó, tá? Tá costuradinho. Então, o que nós vamos fazer? Aqui nesse cantinho, ó, aonde está a pontinha do pano de prato, só do pano de prato, aqui tem a bainha, nós vamos cortar na diagonal, desse jeitinho aqui, ó, tá? Do outro lado a mesma coisa. Por quê? Porque assim cria menos volume na costura
e o acabamento fica mais direitinho, tá? Desse jeitinho aqui. O avesso tá para cima. Agora nós vamos botar, ó, o avesso para baixo e vamos trazer para cima o barradinho. Quando nós formos fazer isso, para que ele fique certinho na beiradinha, a dobra do barrado, nós vamos passar ele aqui, ó, aberto. Porque passando ele aberto, a gente vai pressionar essa costura do meio e na hora que nós dobrarmos, ela já vai se dobrar em cima dela mesma. Vocês vão ver. Ó. Desse jeitinho aqui, ó, tá? Costura aberta. Aí, ó, vocês vão ver que quando a gente virar aqui, ele já vai automaticamente cair na costura, ó. Tá vendo? É só fazer assim com a mão, ó. Que ele já cai exatamente no meio onde está a costura, tá vendo aqui? O acabamento fica muito mais rápido de ser feito, tá? Sem quebrar muita cabeça. Vocês podem observar, ó, como nós fizemos aquela dobradura aqui, ó. Ó como é que cai certinho, tá? Essas coisas, gente, é só para facilitar aqui, ó, tá alfinetadinho direitinho. O que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma costura aqui em cima, na lateral, aqui embaixo, rebatendo toda a costura e aqui, tá? A costura que eu vou fazer, se você tiver um ponto decorativo, você pode utilizar. Eu vou utilizar o ponto de pesponto, que é aquele ponto da sua máquina, aquele ponto reto maior, tá? Mais compridinho. E é o seguinte, como o meu barrado aqui, ele tem muito rosa, eu vou optar por fazer aqui a costura rosa, tá? Com a linha rosa. Mas poderia ser branca da mesma forma, porque tem bastante branco também. É uma opção minha. Então, a linha da agulha, a linha que passa pela agulha da máquina, vai ser rosa, porque a parte de cima eu quero rosa. A linha da bobina vai ser branca, porque embaixo o tecido é branco, tá? Então, a linha da bobina sempre é a linha que fica embaixo do tecido. A linha que vai pela agulha é a linha que você vê acima do tecido, tá? E tá aqui, ó, o barradinho já colocado no lugar, tá? Aí, assim, gente, eu mostrei pra vocês o tecido, né? Que eu utilizei. Desse tecido aqui, eu tirei a figura do cupcake, a figura dos dois picolézinhos. Eu poderia tirar só o desenho, mas eu preferi tirar o quadradinho dele mesmo, tá? Para compor. E isso é o gosto da artesã, tá? E a colocação dele também vai ser o gosto da artesã. Eu vou colocar ele assim, ó, todo enviesadinho. Se você tem o papel termocolante, normalmente você vai colar no papel termocolante, como você costuma fazer o seu pet aplique. Aqui eu vou dar uma opção, uma segunda opção, tá? Uma opção de substituição, porque eu sei que várias meninas estão se queixando que não estão encontrando o papel termocolante na casa delas. E acaba que fica muito caro também. Em alguns lugares esse papel está muito caro. E acaba encarecendo também o seu produto, tá?
Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar a cola em bastão. Não, independente da marca que vocês utilizarem, o ideal é que se utilize a cola em bastão, porque a cola em bastão, ó, ela é seca, tá? Então, o que acontece? Ela não vai danificar sua agulha, ela não vai ter nenhum problema com a sua agulha, nem dar ar, tá? Só que ela só vai colar por um curto período de tempo, como é o papel termocolante, só para você poder fazer o caseado, tá? Então é assim, ó. Ela é fácil de espalhar, você vai espalhar ela toda aqui atrás do seu desenho, principalmente na beirada dele, tá? E é só para fixar mesmo, gente, só para fixar ele no tecido e você poder casear o seu desenho, tá? Se você não tem o risco, por isso que é legal vocês verem a opção que vocês têm do tecido, né? Ó, eu vou deixar aqui no meio e assim, em diagonal. Aí ele já dá uma grudada, tá vendo? Isso aqui é cola comum de papel, gente. Desse jeitinho aqui, ó. Já ficou grudadinho, tá? Eu só vou passar o ferro em cima, porque o ferro só vai fazer o quê? Ele vai tirar o ar, tá? Se tiver alguma bolinha, alguma bolha de ar, ele vai retirar. E tá prontinho, ó. Aí agora sim nós vamos casear. Eu vou lá na máquina e vou mostrar para vocês como eu faço para casear. Eu não vou utilizar o ponto de caseado, não, tá? Eu vou utilizar o zigue-zague bem pequenininho. A linha que passa pela agulha rosa e a linha de baixo da bobina branca, tá? E vou utilizar o pontinho zigue-zague. Ah, Glace, a minha máquina não tem ponto de zigue-zague. A minha máquina não tem ponto de casear. A minha máquina não tem nenhum ponto decorativo. Não tem problema. O que que você vai fazer? Você vai vir com um ponto reto na beiradinha do tecido, selando o tecido, tá? E depois você vai vir fazendo caseado à mão para esconder esse ponto reto e o seu pet aplique ficar mais bonitinho. Se você não sabe fazer o ponto de caseado à mão, já tem aqui no canal um vídeo maravilhoso, onde eu mostro direitinho para vocês como fazer, tá? Então, eu vou deixar o link do vídeo de caseado à mão na descrição desse vídeo e, ó, vai aparecer um izinho aqui em cima. Clica. Conhecimento, gente, é poder, tá? Vamos lá para a máquina que eu vou mostrar a vocês como eu vou fazer isso aqui. Então, gente, ó, nós vamos fazer o pontinho de caseado aqui, tá? Então, é o seguinte, o ponto que eu utilizo de zigue-zague é esse aqui, ó, na minha máquina, que é o menor que eu tenho. Eu poderia utilizar o pontinho de caseado, mas não vou utilizar ele não, vou utilizar esse aqui, ó, que fica muito bonitinho. É o zigue-zague menor que tem na sua máquina, tá? Então, ó. Que é o ponto 2. A minha máquina é a Brother, ó. LS 2125i, tá? Então, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês o pezinho de casear. A linha, como vocês podem ver ali, ó, é a rosa, tá? Esse aqui é um suporte de linha que eu fiz, já tem aqui o link no canal. Quem quiser aprender, eu vou deixar a descrição desse vídeo, tá? O link desse suporte de linha de cone.
Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês o pezinho da máquina. O pezinho que eu utilizo para casear é esse aqui, ó. Para casear, para costurar em cima de risco, porque ele é aberto aqui. E sendo aberto, você vai ver direitinho aonde você vai ter que costurar. Deixa eu falar uma coisa para você. E esse pezinho, eu comprei ele a R$10, gente. Não é caro, não, tá? Então, eu nunca começo a casear da ponta, ó. Nunca começo a casear assim da ponta. Eu sempre começo no meio de uma reta. Quando a gente vai casear, deixa eu baixar aqui, ó, o pezinho da máquina. Tá vendo aqui? Ó. Ó, o tecido tá na parte interna do pé. Não está aqui na parte externa, não. Ele estando na parte aqui, ó, interna do pé, o que vai acontecer? O caseado ele vai ficar na beiradinha, tá? Que é isso que a gente quer fazer. Então, eu vou colocar a máquina, porque não tem como eu costurar com o meu celular na mão, tá? Mas eu espero que vocês percebam isso. Eu vou trazendo o pezinho da máquina sempre assim, ó. A beirada do tecido que eu quero casear, sempre na parte interna do pezinho da máquina, tá? Vou fazer toda essa volta, depois eu venho fazendo os outros. Então, vamos lá. Tá aqui, ó, gente, prontinho o nosso barradinho, ó. Fácil de fazer, é uma ótima dica para presente Dia das Mães, para você dar para sua sogra, para você vender. Olha que gracinha que fica. E tá vendo, ó, o caseadinho? Acho que dá para vocês verem. O caseado eu fiz todo ele com aquele zigue-zague menorzinho, mais juntinho que tem na máquina. Eu sugiro que vocês conheçam o ponto que a sua máquina tem. Pega um tecido que você não vai utilizar e experimenta fazer, porque você vai achar algum, com certeza, que tenha o pontinho assim fechadinho para fazer. Se você não tem um zigue-zague muito fechadinho, não tem problema, você faz 2 camadas, tá? Você faz o zigue-zague em volta e depois retorna fazendo zigue-zague em cima dele próprio, que vai ficar assim fechadinho, tá? Aí você pode fazer uma combinação, ó. Comprar alguns tecidos de cozinha, ou uma colher de pau, ou no caso aqui, ó. Como tem cupcake, tem coisas de doce, eu coloquei aqui, ó, colocar os tecidos que tem a ver com a doceria. Enfim, fazer uma combinação, vender ou dar de presente. Já tem aqui no canal uma aula de embalagem, tá? Embalagem para pano de prato. Dá uma olhadinha, eu vou ver se eu boto o link dessa aula aqui em cima, que é a aula de embalagem com tule para pano de prato, que é bem legal, fácil de fazer. Você pode fazer com retalhos do próprio tecido do personalizar, né? Fazer com retalhos do próprio tecido do pano de prato. Tenho certeza que vai ficar um kit bonitinho para dar de presente para o Dia das Mães, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Ela foi feita com muito carinho, pensando em vocês. Não esqueçam, por favor, de curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer, tá? Eu fico muito satisfeita. Um grande beijo no coração de todas. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.